Vamos lá para mais um devocional. E hoje, né, eu estava sentindo que o Senhor estava me conduzindo exatamente para esse livro, que é o livro de Abacuque. É um livro pequeno, tem três capítulos só, mas eu vou ler para vocês esse versículo aqui, que é muito conhecido. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus de minha salvação. Ó Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Gente, Abacuque era um profeta e ele começa o capítulo um com uma queixa. E a forma que ele começa esse capítulo é às vezes a forma que a gente está na nossa vida. A gente às vezes começa a falar com o Senhor com uma queixa e não tem nada de errado nisso, né? Tá tudo bem a gente questionar Deus, porque Abacuque, enquanto profeta, fez isso. E uma coisa que me chamou a atenção na trajetória de Abacuque é que ele tinha um relacionamento com Deus de conversa, sabe? Ele não falava com, como assim a gente vê algumas passagens de alguns outros profetas falando, assim diz o Senhor, mas ele tinha um relacionamento com Deus diferente. E ele começa o capítulo 1 falando, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? E às vezes você está assim, até quando, Senhor, eu terei que permanecer nesse ciclo? Até quando, Senhor, eu vou continuar vivendo essa vida? Até quando, Senhor, eu vou continuar batendo em portas que não são abertas? E ele questiona o Senhor, porque naquela época ali, era um cenário muito difícil para ele, porque ele viu o povo sofrendo. E aí ele pergunta para o Senhor, né, como que, até quando ia ficar nessa situação? E Deus fala para ele, eu estou usando esse povo para poder disciplinar esse povo. E aí Abacuque questiona de novo, mas você está usando um povo corrupto para disciplinar outro que é mais corrupto ainda, né? E o Senhor vai falando com ele. E no capítulo 2, Deus fala assim, o justo viverá pela fé. Então, às vezes a gente não entende, né, tudo o que acontece, mas o justo viverá pela fé. Você pode questionar, mas você precisa permanecer vivendo na fé. Você pode reclamar, você pode querer abandonar, você pode querer um dia descansar, mas permaneça vivendo pela fé. O capítulo 2, né, fala sobre isso e ele ainda continua. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele declara, ainda que a figueira não floresça, então ainda que talvez as coisas não estejam de acordo com o que você queria que estivesse, ainda que você não entenda porque que o ímpio às vezes prospera mais que você, ainda que você não entenda porque há corrupção dentro das igrejas, ou há corrupção dentro do trabalho, ou há corrupção do governo, ainda que você não entenda, ainda que não haja o fruto da videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem improdutivos, se alegre no Senhor, permaneça firme. Não permita que a sua fé e todo um relacionamento e toda uma vida cheia de promessas que o Senhor tem para você fique, sabe, esquecido. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ver que Deus já fez tanto por você, que Ele já cumpriu tantas das coisas, que Ele já mudou o seu cenário, que Ele já te tirou de lugares que você não pertencia, que Ele te resgatou, que a sua infância foi difícil, mas o Senhor esteve contigo. Então essa parte que você está vivendo da sua vida não é o fim. Eu sei que às vezes, muitas das vezes, quase todos os dias, nós estamos com um Abacuque, Senhor, por quê? Por que que ele prospera? Por que está doente? Por que eu não tenho as minhas colheitas? Por que não está florescendo mais? Por que, né, que as azeitonas não estão dando em nada mais? Por que eu tenho trabalhado e não tenho juntado? Calma, é só uma fase. Em meio a essa fase, glorifica o nome do Senhor. O Senhor soberano é a minha força. Declare, Ele torna meus pés firmes como os das corças. Não permita que a situação te abale. Não permita que as circunstâncias te façam esquecer de quem você nasceu para ser. Há uma promessa na sua vida. E ainda que o Senhor, por mais situações, né, que Ele crie, que Ele use um cenário, porque Ele está nos ensinando, né? Ele ali estava ensinando, usando um povo contra outro povo para poder ensinar, para poder trazer para perto. Ainda que seja difícil, termine o seu dia, ou até inicie o seu dia, como Abacuque fez. Declare esse versículo, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo falte, ainda que tudo permaneça fora do lugar, exalte ao nome do Senhor, se alegre em quem Deus é, não pelo que Deus faz. Eu amei conhecer esse profeta Abacuque, porque ele conversou com Deus, ele questionou o Senhor, mas ele terminou
glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não importa como iniciou a sua jornada, não importa como tem sido até hoje. Talvez você se questione o tão reclamador, murmurador você é, o tão pecador você é, ou tanto de ciclos que você vive, iniciando, e às vezes não chega ao fim. Mas declare hoje, Senhor, Tu és soberano, Tu és a minha força. Tu és, ainda que tudo falte, ainda que não dê, ainda que eu não ajunte, ainda que eu perca, eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Quando o cenário estiver difícil, declare em voz alta: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, nada, de nada, porque é Ele que te governa, é Ele que te coloca no prumo, é Ele que te faz levantar, que te faz acordar. Permaneça firme, não desanime. Essa palavra que eu tinha, eu escrevi assim: o livro começa com um homem cheio de perguntas e termina com um homem cheio de confiança. A sua confiança vem do Senhor. Os questionamentos jamais vão afastar você de se relacionar com Deus. As crises não vão te afastar do relacionamento com Deus. Permaneça, permaneça,